Os 10 fatos mais perturbadores da história que irão deixá-lo chocado. Prepare-se para uma imersão na história da humanidade. Ao longo dos séculos, acontecimentos de extrema gravidade deixaram um legado sombrio que continua a ecoar até os dias de hoje. Neste artigo, apresentaremos os 10 fatos mais perturbadores da história, com explicações detalhadas e cativantes. Holocausto, 1933 a 1945. O Holocausto foi um período terrível e sombrio em que aproximadamente 6 milhões de judeus foram cruelmente perseguidos e exterminados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A magnitude dessa tragédia é simplesmente avassaladora, e conhecer seus detalhes é essencial para compreender a capacidade humana de cometer atrocidades inimagináveis. Bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, 1945. O lançamento das bombas nucleares sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foi um evento de proporções devastadoras. As explosões resultaram em uma destruição sem precedentes, com centenas de milhares de vidas perdidas instantaneamente e uma quantidade ainda maior sofrendo com as consequências da radiação ao longo dos anos. Esses fatos sombrios nos fazem refletir sobre as terríveis consequências das armas nucleares. Regime de Pol Pot no Camboia, 1975 a 1979. Durante o regime do Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot, o Camboia testemunhou uma das mais terríveis atrocidades da história recente. Cerca de 2 milhões de cambojanos, aproximadamente um quarto da população do país, foram assassinados por meio de execuções em massa, tortura e trabalho forçado em condições desumanas. Esse episódio negro ressalta a crueldade extrema que seres humanos são capazes de infligir uns aos outros. Tráfico transatlântico de escravos, séculos 16-19. O tráfico transatlântico de escravos representa um capítulo hediondo da história, onde milhões de africanos foram capturados, vendidos e transportados para as Américas para serem explorados e escravizados. A desumanização, violência e sofrimento experimentados pelos escravos ao longo dessa jornada são uma mancha indelével em nossa história coletiva. Experimentos em humanos durante o Holocausto. No período do Holocausto, médicos nazistas conduziram experimentos cruéis e desumanos em prisioneiros nos campos de concentração. Essas práticas incluíam tortura física, esterilização forçada, exposição a doenças e mutilações, tudo em nome de uma suposta ciência distorcida. Esses atos chocantes evidenciam o lado mais sombrio da ciência e da medicina. Colonização e genocídio dos povos indígenas. A colonização europeia das Américas resultou em um genocídio massivo dos povos indígenas. Milhões de nativos americanos foram mortos em massacres, vítimas de doenças introduzidas pelos colonizadores e sujeitos a políticas opressivas. Esse capítulo trágico da história ilustra as consequências devastadoras do imperialismo e da exploração. A Inquisição Espanhola, 1478 a 1834. Durante a Inquisição Espanhola, aqueles considerados hereges ou praticantes de bruxaria foram perseguidos, torturados e executados. Milhares de pessoas perderam suas vidas em nome da ortodoxia religiosa. Esse período tenebroso nos relembra do poder corrupto e implacável que a fé pode assumir. A Revolução Cultural Chinesa, 1966 a 1976. Durante a Revolução Cultural Chinesa, liderada por Mao Tse-tung, milhões de pessoas foram perseguidas, torturadas e mortas. Jovens chineses foram incentivados a se rebelar contra a burguesia e a intelectualidade, desencadeando uma onda de violência e opressão que deixou marcas profundas na sociedade chinesa. Esses eventos perturbadores nos mostram a capacidade destrutiva de ideologias radicais. A Inquisição Medieval, séculos 13-19. A Inquisição Medieval foi um período marcado por instituições e procedimentos judiciais que visavam eliminar a heresia durante a Idade Média. Torturas brutais eram frequentemente empregadas para obter confissões, resultando em inúmeras pessoas queimadas na fogueira por suas crenças divergentes. Essa era de perseguição religiosa é um triste lembrete do poder corrupto da Igreja e da intolerância religiosa. A Bomba Tsar, 1961. A explosão da Bomba Tsar, detonada pela União Soviética, representou a maior explosão nuclear da história. Com uma potência de cerca de 50 megatons, o impacto foi tão devastador que causou danos a centenas de quilômetros de distância. Esse episódio aterrador nos alerta para os perigos inimagináveis das armas nucleares em tempos de conflito. Ao revisitar esses 10 fatos perturbadores da história, somos confrontados com a capacidade sombria da humanidade de cometer atos extremamente cruéis e desumanos. Essas histórias trágicas nos lembram de nossa responsabilidade coletiva de aprender com o passado, buscando construir um futuro mais justo e humano.
É somente através do conhecimento e da reflexão que podemos evitar a repetição desses eventos e construir uma sociedade mais consciente e tolerante.